Lloyd era um desperdício de espaço feio, cujas habilidades mágicas eram tão insuficientes quanto suas finanças. No entanto, após ser reencarnado como príncipe, descobriu que tinha sido abençoado com habilidades mágicas de nível Teeth, tornando-o o feiticeiro mais poderoso que já existiu. Quando Lloyd ganhou consciência após sua reencarnação, ficou surpreso ao se ver cercado por um grupo de criadas. No entanto, eles eram muito maiores do que ele, fazendo o idiota supor que gigantes o haviam sequestrado, então ele tentou se defender com um feitiço de bola de fogo. Para sua surpresa, o feitiço era muito mais forte do que ele lembrava e abriu um buraco na parede. Alguns anos depois, as empregadas procuravam Lloyd, que estava se escondendo delas. Depois que as criadas se mudaram para outra seção do castelo, Lloyd tentou fugir, mas foi parado por dois nobres que o convidaram para caçar com eles. Lloyd disse-lhes que não estava interessado na atividade de homem das cavernas deles, e implorou para que não deixassem as criadas saberem que o tinham visto. Assim que Lloyd saiu de vista, o oficial mais jovem disse ao mais velho para não desperdiçar sua energia bajulando Lloyd. Ele lembrou que Lloyd nunca se tornaria o rei da Inglaterra, do reino de Solon, já que ele era o 7º príncipe, e não está na disputa pela coroa. No entanto, o velho Lord disse que ele era um tolo cego e argumentou que Lloyd era a reencarnação de William Bordeaux, o pai da feitiçaria. Ele cuidadosamente lembrou que desde seu nascimento, Lloyd havia exibido traços incomuns em crianças da sua idade, e tudo isso era uma prova inegável de que ele era William Bordeaux. Enquanto isso, Lloyd foi à biblioteca para ler, mas foi interrompido por Silpha, sua treinadora, que o levou ao jardim para o treino diário de espada. Apesar da óbvia diferença nas habilidades de espada, Lloyd foi capaz de acompanhar Silpha e tentou provar que estava se tornando um mestre de espadas como Zoro para que ela o deixasse ir. Ele fez um plano que tinha duas fases. A primeira era usar um feitiço para rastrear todos os movimentos de Silpha e espelhá-los para que ela não suspeitasse que suas habilidades estavam de alguma forma aquém. No entanto, como ele tinha uma constituição semelhante à de Lionel Messi, ele teve dificuldade em acompanhá-la, então passou para a segunda fase de seu plano. Usando magia em si mesmo, ele tornou seus braços mais fortes, aumentou o comprimento de sua espada, e então usou um feitiço de levitação para ajudá-lo a flutuar. Isso ajudou a diminuir a diferença entre eles, e em certo momento ele a enganou, fazendo-a para acreditar que estava tentando bloquear o ataque dela. Ele então desapareceu antes que ela conseguisse atingi-lo e reapareceu ao lado da fonte, que ele usou para se lançar em sua direção. Seu movimento repentino deixou Silpha um pouco desorientada, mas ela se recuperou rapidamente e bloqueou seu ataque a tempo. Então, ela o avisou que sabia que ele estava trapaceando, o que o chocou e deixou momentaneamente atordoado, permitindo que ela o desarmasse. Surpreendentemente, ela estava orgulhosa dele e o elogiou por conseguir controlar 2 feitiços ao mesmo tempo, já que não sabia que ele estava usando 4 feitiços diferentes. Lloyd decidiu não contar isso a ela, pois não queria chamar muita atenção para sua habilidade. Naquela noite, ele tomou banho com Silpha e algumas outras criadas, e embora estivesse cercado por tantas mulheres bem dotadas, tudo o que Lloyd queria era se afastar. Silpha, que o segurava apertado contra seus magníficos seios, disse-lhe que ele precisava tomar banho, já que ninguém gostava de estar perto de alguém que cheirasse pior do que o pântano Shirk. Eventualmente, Lloyd aceitou seu destino e as outras criadas começaram a contar-lhe uma história sobre o demônio da Biblioteca Proibida. As meninas contaram que um demônio chamado Grimoire quase destruiu o reino muitos anos atrás, então ele foi selado em um livro. Silpha acrescentou que o livro em que Grimoire supostamente estava selado foi trancado na biblioteca subterrânea proibida do castelo. No entanto, ela não acreditou e disse que uma história tão absurda não era suficiente para assustar Lloyd. Nesse momento, perceberam a expressão séria no rosto de Lloyd e interpretaram isso como um sinal de que a história o havia perturbado. Como todos eram loucos, acharam que ele parecia fofo e começaram a discutir sobre em qual quarto ele dormiria para que pudessem protegê-lo do demônio. Enquanto discutiam, Lloyd se afastou deles e foi para a biblioteca, já que estava mais interessado na biblioteca do que em qualquer outra coisa. Ele teve que usar um feitiço de invisibilidade para se esconder e passar pelos soldados que guardavam a entrada da biblioteca. Depois de quebrar o selo na porta, ele entrou na biblioteca e fez uma anotação mental para substituir o selo quando estivesse pronto para sair. Enquanto estava ocupado folheando um livro, outro livro começou a flutuar no ar e, quando aberto, a cabeça de um bode apareceu. Ele disse a Lloyd que estava impressionado por ele ter conseguido quebrar o selo na porta. Lloyd olhou para a criatura e perguntou se ele era o bode Messi, fazendo com que a criatura o chamasse de garoto rude, pois se sentiu insultada por Lloyd não saber quem ele era. No entanto, ele decidiu se apresentar e pedir a Lloyd que o libertasse de sua prisão eterna. Ele até conjurou um pouco de ouro e prometeu dar a Lloyd mais do que isso se ele quebrasse o selo que o mantinha preso no livro. Lloyd pegou o ouro e o esmagou até virar pó, antes de dizer a Grimoire que sua imitação barata não era algo que ele queria. Ele também disse que não tinha planos de libertá-lo porque não precisava de um rejeitado do submundo vagando por aí e destruindo as coisas. Grimoire ainda se recusava a desistir, então ofereceu-se para ensiná-lo magia antiga, e quase imediatamente Lloyd ficou animado. Grimoire não tinha certeza que tipo de maluco doido Lloyd era, mas vendo quão feliz a ideia de aprender magia antiga o deixou, decidiu continuar com isso. Sem hesitar, Lloyd o libertou e pediu entusiasmadamente que ele lhe ensinasse os feitiços que prometera. Grimoire ficou mais do que feliz em cumprir, pois lançou um poderoso feitiço em Lloyd, que ele tinha certeza de que o enviaria para o além sem esperança de reencarnação. No entanto, no momento seguinte, a fumaça se dissipou e Grimoire ficou chocado ao ver Lloyd ainda de pé.
Lloyd tinha se protegido com uma barreira e expressou sua alegria ao testemunhar o poder de tal feitiço. Ele então implorou a Grimoire para lhe mostrar mais feitiços, e Grimoire começou a lançar mais feitiços nele, na esperança de destruir a barreira. Eventualmente, ele percebeu que a barreira era tão forte que seus feitiços estavam sendo absorvidos por ela. Enquanto isso, Lloyd, que já estava agindo como se tivesse fumado demais antes de passar o baseado, decidiu deixar vencer seus pensamentos intrusivos. Ele colocou o dedo para fora da barreira para tocar as chamas mágicas e, à medida que estas giravam ao redor de seu dedo, ficou mais fascinado. As chamas eram tão poderosas que cozinharam a carne de seu dedo, mas ele não se importou. Esse garoto louco então lambeu o sangue que escorria de sua ferida e pediu ao Grimoire para lhe mostrar algo mais poderoso. Grimoire então dividiu sua cabeça em duas e começou a entoar um feitiço antes de lançá-lo na barreira de Lloyd, esperando que funcionasse. Não funcionou. Eventualmente, Grimoire percebeu que Lloyd estava longe de ser são e decidiu fugir. No entanto, ele não conseguiu, pois correu direto para a barreira que Lloyd havia colocado ao seu redor sem que ele soubesse. Ele tentou atacar Lloyd novamente, mas Lloyd disse-lhe que já tinha visto o suficiente de sua magia fraca. Ele atacou Grimoire com um feitiço próprio, então Grimoire caiu no chão e começou a se perguntar se finalmente tinha encontrado um daqueles protagonistas absurdamente poderosos sobre os quais tinha ouvido falar tanto. Lloyd então restaurou a biblioteca à sua forma original, o que surpreendeu Grimoire. Lloyd perguntou se os demônios não podiam ser destruídos por magia, e ele disse que sim. Isso deixou Lloyd mais curioso sobre até onde a magia poderia afetar um demônio. Grimoire rapidamente percebeu que se Lloyd decidisse satisfazer sua curiosidade, ele estaria em uma situação pior do que um rato de laboratório, então jurou lealdade a ele. Lloyd concordou em mantê-lo como seu familiar, pois sua altura e aparência lhe lembravam de Messi, mas ainda assim teve que dizer a Grimoire para mudar sua aparência. Grimoire então assumiu a aparência de um cabritinho fofo e fofinho, esperando o momento certo para terminar com Lloyd. No entanto, no momento em que seu corpo tocou o de Lloyd, ele percebeu que Lloyd poderia muito bem ser o próximo Senhor dos Demônios, se quisesse. Isso o fez aceitar o seu destino e dizer a Lloyd para chamá-lo de Grimm. No dia seguinte, Lloyd e Grimm estavam na biblioteca real quando Grimm sentiu alguém se aproximando, então Lloyd pediu para ele se esconder. Quando as portas se abriram, Albert, o segundo príncipe do reino, entrou e convidou um Lloyd muito feliz para praticar tiro mágico com ele. No campo de tiro, Albert usou uma pequena bola de fogo para derrubar seu alvo com facilidade, ganhando elogios de suas empregadas e dos oficiais que o acompanhavam. Quando chegou a vez de Lloyd atingir os alvos, ele propositalmente curvou suas bolas de fogo para que apenas roçassem nos alvos. Enquanto as criadas aplaudiam, um dos oficiais zombou de Lloyd por apenas roçar nos alvos, em vez de derrubá-los. Lloyd ignorou o que o NPC meia-boca disse, enquanto pensava em maneiras de reduzir a quantidade de mana que usaria da próxima vez. Albert então pediu a Lloyd para continuar praticando, pois ele tinha alguns assuntos para resolver. Assim que Albert e sua comitiva partiram, Lloyd dançou animadamente pelo campo de tiro, feliz por tê-lo só para ele. Ele disse a Grimm que queria experimentar o feitiço de dupla invocação que usou quando enganou a si mesmo pensando que era páreo para ele. Grimm perguntou a Lloyd se seus sentidos finalmente o haviam abandonado, e disse que apenas demônios conseguiam realizar uma dupla invocação, já que tinham duas bocas. Em resposta a isso, Lloyd absorveu Grimm em seu corpo, e mesmo que Grimm reclamasse, ele concordou em entoar o feitiço junto com Lloyd. Logo depois que começaram, Grimm gritou de dor porque enquanto estavam dizendo a invocação, Lloyd começou a empilhar feitiços. Grimm apontou que nenhuma pessoa normal empilharia feitiços da maneira que Lloyd fez. Isso porque durante a empilhagem normal de feitiços, o feiticeiro misturava invocações para múltiplos feitiços e reduzia o tempo necessário para ativá-los. No entanto, isso geralmente era feito com 2 ou 3 feitiços ao mesmo tempo, mas no caso de Lloyd, ele estava tentando 100 feitiços diferentes de uma só vez. Grimm gritou surpreso e disse que nem Dumbledore tinha alcançado tal feito em sua vida, pois era impossível. Lloyd ignorou as reclamações de Grimm e tomou o controle de sua boca para que pudesse fazer as duplas conjurações por si mesmo. Grimm quase perdeu a paciência quando Lloyd começou a entoar 2 tipos completamente diferentes de feitiços ao mesmo tempo e conseguiu uni-los em um só. O resultado foi um feitiço muito poderoso que Lloyd sabia que poderia destruir o reino inteiro, então direcionou sua explosão para o céu. Enquanto isso, Albert e sua comitiva estavam tomando chá em seu escritório e os oficiais snobs disseram que Lloyd não era melhor do que um mágico de salão. Eles insistiram que ele não deveria gastar tempo ou recursos em um fracasso como Lloyd, mas Albert mandou que calassem a boca. Ele disse que, embora seus olhos estivessem em perfeito estado, eles eram mais cegos do que Baba Voss e todo o seu clã. Ele então explicou cuidadosamente ao par de sacos de carne inúteis diante dele que Lloyd havia intencionalmente apenas roçado os alvos. Ele disse-lhes que seus cérebros de peixe nunca poderiam entender o poder que Lloyd tinha, e não os culpava por isso. Assim que Albert começou a se gabar de que Lloyd deve ter acertado todos os alvos desde que o deixaram sozinho, um dos oficiais olhou para fora e percebeu que o céu tinha escurecido. Lá fora, Grimm não podia acreditar em seus olhos enquanto olhava para o buraco gigante que o feitiço de Lloyd tinha criado no céu, fazendo a noite brilhar. Quando um Lloyd feliz percebeu o que havia feito, ele rapidamente fechou o buraco, chocando ainda mais Grimm. No dia seguinte, Grimm mostrou a Lloyd o jornal que tinha uma história sobre o buraco que seu feitiço abriu no céu. No entanto, Lloyd estava mais interessado na história de um grupo de aventureiros que recentemente limpou uma masmorra de alto nível. De repente, Lloyd decidiu que iria explorar algumas masmorras também, mas Grimm o impediu dizendo que ele não era a Dora.
Ele destacou que se ele fosse embora de repente, o castelo seria virado de cabeça para baixo, então Lloyd mostrou-lhe uma bolota. Ele então usou um feitiço para transformar a bolota em uma réplica dele mesmo, mas disse que a única pessoa que não seria enganada por isso era Silpha. Ele disse que Silpha não era melhor do que uma ex-obsessiva, porque a empregada louca sempre conseguia perceber sempre que Lloyd crescia até mesmo 1/4 de polegada. Isso fez Grimm perguntar como ele planejava sair sem que ela soubesse, e Lloyd olhou para ele com um sorriso travesso. No momento em que Grimm entendeu o significado do sorriso, Lloyd havia transferido sua mente para a boneca e fundido seu corpo com a mão. Logo depois que Lloyd saiu do castelo, ele falou com Grimm através da mão para saber se as coisas estavam indo bem. Grimm garantiu a ele que estavam enquanto se admirava no espelho, então Lloyd pediu a ele que garantisse que Silpha não descobrisse seu truque. Um tempo depois, Lloyd notou uma garota lutando contra alguns mortos-vivos de Leox em desesperada necessidade de uma academia. A garota os espancou impiedosamente usando uma técnica que Lloyd chamava de Ki. Grimm perguntou como a técnica funcionava e ele explicou que artistas marciais usam uma técnica de respiração especial para canalizar energia, também conhecida como Ki, através de seus corpos. Enquanto ele ainda explicava as coisas para Grimm, a garota sentiu sua presença e pediu para ele se revelar. Lloyd não teve problema em fazer isso, mas Grimm, o covarde sem coluna, entrou em pânico e disse que se fizesse isso, sua identidade seria revelada. Isso fez Lloyd hesitar, então a garota decidiu procurá-lo e subiu até o lugar onde ele estava escondido. Antes que ela pudesse atacá-lo, Lloyd saiu de trás da rocha, parecendo muito com Albert, e se apresentou como Robert. Ele havia usado um feitiço de transformação para mudar sua aparência e manter sua identidade em segredo, e a garota ficou sem fala no momento em que o viu. Quando ela se recuperou, apresentou-se como Tal, uma aventureira de rank B e artista marcial. Ela estava de costas para ele, então Lloyd não tinha ideia de que ela estava encantada com sua nova aparência e agradecendo aos deuses da trama por enviar um espécime tão bonito em seu caminho. Como ela se recusou a olhar para ele, Lloyd disse que estava indo para uma masmorra e despediu-se dela. Quase imediatamente, Tal se virou e insistiu em ser sua guia, já que ele era um novato e ela não queria que ele se perdesse. Dentro do calabouço, Tal derrotou todos os monstros que encontraram enquanto Lloyd estava ocupado coletando materiais que via. Quando fizeram uma pausa, Lloyd perguntou a Tal sobre a sua técnica de Ki, e ela ficou feliz em lhe contar sobre isso. Ela disse a ele que para sentir o Ki no corpo, era preciso fazer muitos exercícios de respiração. Quando ele começou a tossir, Tal entrou em pânico ao perceber que ele estava tentando fazer a técnica de respiração de Ki. Ela tentou fazê-lo parar, mas quando viu o quanto ele estava determinado, instruiu-o a continuar fazendo a técnica de respiração, até que eles limpassem a masmorra. Pouco depois, Tal derrotou o chefe final do calabouço, então eles avançaram para abrir o baú do tesouro. Assim que tentaram fazê-lo, Lloyd sentiu algo e rapidamente puxou Tal para fora do caminho antes que ela fosse cortada ao meio. Então, debaixo do baú do tesouro surgiu um Lich, que Lloyd assumiu ser o verdadeiro chefe final. Tal ficou visivelmente assustada ao ver o Lich, mesmo que ele se parecesse com uma fantasia de Halloween de baixo custo da Target. Quando Lloyd perguntou que tipo de criatura era o Lich, ela disse para ele não se preocupar com isso e pediu para ele seguir na frente. Lloyd tentou dizer a ela que queria vê-la lutar contra a criatura. Ela canalizou seu Ki em sua palma e o lançou para fora da sala. Em seguida, começou a tentar evitar os ataques do Lich, enquanto se perguntava por que ele estava em uma masmorra de baixo nível. Enquanto isso, Lloyd, que estava voando pela masmorra, conseguiu parar usando sua barreira para desacelerar seus movimentos. Ele não fazia ideia do motivo pelo qual Tal o havia lançado pela masmorra, e decidiu perguntar a Grimm se era uma boa ideia voltar para ela. Quando ele chamou Grimm, não obteve resposta, então continuou sacudindo a mão até que Grimm respondeu fraco, pedindo ajuda. Na sala do tesouro, Tal havia recebido muitos golpes e decidiu recuar lentamente, pois tinha certeza de que Lloyd tinha saído em segurança. No entanto, ela parou imediatamente quando ouviu o Lich falar e se gabar de ter comido alguém com as habilidades dela antes. Ele afirmou que tinha devorado as almas de todos os aventureiros que encontrou e adquiriu todo o seu conhecimento e habilidades. Ele disse que não estava interessado em comê-la, porque ela não passava de um desperdício patético de carne humana. No entanto, ele havia sentido que Lloyd tinha um grande poder quando evitou seu ataque com facilidade antes, e tinha certeza de que ele seria um lanche maravilhoso. Tal tentou atacá-lo dizendo que nunca o deixaria tocar em um fio de cabelo de Lloyd. O Lich não a considerou digna de uma luta, mas se protegeu com uma barreira antes que ela pudesse desferir um golpe. Ainda assim, isso não a impediu, e ela continuou socando e chutando a barreira até conseguir quebrá-la e atingi-lo com uma explosão de Chi em pleno poder. Isso a enfraqueceu consideravelmente, mas ela ficou feliz por ter se livrado do dispensador de teias falante. Infelizmente, o Lich saiu ileso e a informou que todos os seus esforços tinham sido tão inúteis quanto Sakura. Ele então a atacou com o mesmo feitiço que quase a transformou na nova cavaleira sem cabeça e, como estava muito fraca, não conseguiu se defender. De repente, o fragmento do feitiço com o qual ele atingiu Tal se desfez em pequenos pedaços, revelando que ela ainda estava viva e dentro de uma barreira com Lloyd. Lloyd pediu a Tal para não deixar uma pilha de ossos mal construída quebrar seu espírito usando algum feitiço fraco. Tal tentou fazê-lo sair, mas no momento em que viu o olhar enlouquecido nos olhos de Lloyd, ela calou a boca. O Lich então começou a entoar um feitiço, e Lloyd também fez o mesmo, mas decidiu fundi-lo com Chi. Num piscar de olhos, ele desapareceu de dentro da barreira e reapareceu atrás do Lich. Ele havia usado um feitiço que o fez se mover tão rápido que, se comparado, a velocidade máxima do Flash pareceria um desafio em câmera lenta. O Lich começou a atacar Lloyd com mais feitiços, mas a barreira dele era tão sólida quanto os abdominais do Superman e impenetrável.
Enquanto o Lich estava focado em destruir a barreira, Lloyd se concentrou em fundir sua respiração de Chi com seu mana. Ele tentou ver se funcionaria com o feitiço de corrida total, então começou a se mover pela caverna, fazendo o Lich pensar que ele estava tentando fugir. Ele atacou Lloyd com mais feitiços, mas a barreira continuava a desviá-los, e quando Lloyd percebeu que a barreira estava prejudicando sua respiração, ele a desfez. O tolo Lich assumiu. Lloyd então começou a evitar cada golpe como um ginasta profissional, enquanto continuava sua respiração de Chi. Ele só parou quando finalmente fundiu seu mana e Chi, e usou isso para desviar os golpes do Lich, o que surpreendeu o Lich tal. Ele então começou a lançar um golpe após o outro contra o Lich, e cada vez que falhava em alcançá-lo, Lloyd os tornava mais finos e mudava sua trajetória. Enquanto o Lich lutava para acompanhar os ataques de Lloyd, Lloyd gargalhava como um louco. Com cada ataque, seu rosto se contorcia em um sorriso tão sinistro que faria o Coringa ter inveja. Eventualmente, ele conseguiu criar um corte tão fino que rompeu as defesas do Lich e o partiu ao meio. Com o Lich fora do caminho, Tal e Lloyd abriram o baú do tesouro, mas Tal ficou desapontado, pois havia apenas uma lâmina antiga. Lloyd não acreditava que seus esforços tinham sido em vão, pois estava certo de que a lâmina estava imersa em mana, e decidiu mantê-la. No momento seguinte, o baú do tesouro começou a afundar, então Lloyd perguntou por quê, e Tal explicou que, uma vez que o tesouro foi levado, a masmorra começou a se desintegrar. Lloyd achou fascinante e disse que o baú do tesouro era provavelmente o núcleo da masmorra, então ele fez questão de puxá-lo antes de sair. Do lado de fora, Lloyd lembrou que tinha que voltar para casa, então como Cinderela quando o relógio bateu 12, ele começou a correr para casa. Tal chamou por ele antes que ele partisse e disse que o golpe que ele usou para derrotar o Lich era conhecido como a Lâmina de Chi, que era uma técnica secreta de explosão de Chi. O que ela não contou a ele foi que ainda não tinha dominado a técnica. No entanto, prometeu treinar duro para poder se tornar tão forte quanto ele. Depois que Lloyd voou para longe da garota avoada, ela percebeu que não fazia ideia de onde poderia encontrá-lo mais tarde. Quando Lloyd chegou ao castelo, encontrou Green deitado no chão todo machucado e ferido. Ele perguntou o que tinha acontecido, então Green explicou que Silpha o tinha levado ao jardim para treinar. No entanto, quando percebeu que ele não tinha habilidades com a espada, prometeu fazê-lo lembrar do seu treinamento e dar-lhe uma surra. Mais tarde, Lloyd reuniu alguns materiais para limpar a lâmina, e após colocá-la em uma tigela de água quente, ele começou a raspá-la. Exatamente como ele suspeitava, a lâmina tinha sido tratada com essência de mana e raspá-la a revelou. Ele explicou que os feiticeiros usam mana para encantar armas escrevendo nas lâminas para fortalecê-las. Green perguntou animadamente se ele poderia usar a essência que tinha obtido da lâmina para aprender magia de encantamento. Lloyd disse que não, pois a essência não era suficiente. No entanto, ele decidiu analisar os componentes da essência para poder fazer o suficiente para usar em seus experimentos. Os resultados mostraram que a essência continha óleo, prata e hematita, que Green apontou ser feita do núcleo de monstros. Como Lloyd tinha trazido o núcleo da masmorra, tudo o que eles precisavam conseguir era prata e óleo. Então Lloyd procurou seu pai e pediu algumas moedas de prata, que ele lhe deu. Em seguida, ele pediu a Silpha um pouco de óleo e ela concordou em dar-lhe um pouco se ele conseguisse atingi-la durante o treino. Lloyd deu o seu melhor, mas ainda não conseguiu acertar Silpha. No entanto, ela ficou feliz porque ele se saiu melhor do que Green, quando ele estava fingindo ser ele, então lhe deu o óleo. Depois de reunir todos os ingredientes, Lloyd e Green os combinaram e criaram a essência de que precisavam. Lloyd então foi até Albert para pedir algumas armas para testar sua magia de encantamento, e Albert ordenou que seus cavaleiros entregassem suas armas a Lloyd. Logo depois de voltar para seu quarto, ele começou a escrever os feitiços nelas. Green estava super animado porque queria que Lloyd provasse que os cavaleiros de Albert estavam errados, já que ele os ouvira dizer que Lloyd iria falhar. A primeira espada quebrou porque não conseguiu suportar os feitiços que Lloyd inscreveu nela, mas Green o incentivou. Eles continuaram tentando até conseguirem acertar, e no final do dia, Lloyd devolveu 50 espadas encantadas para Albert. Albert ficou impressionado que alguém tão jovem quanto Lloyd conseguiria realizar algo que um encantador de primeira linha teve dificuldade. Isso apenas confirmou o que ele já sabia, que Lloyd era talentoso, e isso deixou Albert muito orgulhoso. Lloyd então perguntou a Albert se ele poderia assistir ao uso das espadas em uma luta real. Então Albert o convidou para acompanhá-lo em uma caça a monstros. Alguns dias depois, Lloyd e Silpha se juntaram a Albert e seus cavaleiros em sua viagem de caça a monstros fora da capital. Lloyd estava muito animado por estar na viagem, pois finalmente veria sua criação em ação, e após algumas horas na estrada, foram emboscados por uma matilha de lobos bandidos empunhando armas de aço. Quando Lloyd fingiu estar com medo, Grimm disse para ele parar com a encenação e afirmou que sabia que Lloyd tinha percebido os lobos antes do ataque. Lloyd admitiu que estava usando uma técnica de Chi chamada detecção espectral para sentir o ambiente. Eles então voltaram sua atenção para a luta e assistiram os cavaleiros cortarem os lobos ao meio com um único golpe de suas espadas. Quando todos os lobos foram derrotados, Albert elogiou Lloyd e disse que seus encantamentos lhes deram a vitória. Silpha o apoiou, dizendo que Lloyd era um gênio enquanto permanecia em cima de uma pilha de corpos de lobos, segurando uma espada ensanguentada. Lloyd achou perturbador o fato de ela ter conseguido cortar os lobos sem a ajuda de uma espada encantada. Antes que Silpha pudesse responder, um lobo saltou dos arbustos e tentou atacar Lloyd. No entanto, Tal chegou naquele momento e o chutou para longe antes de se apresentar à comitiva real.
Lloyd ficou tão chocado ao vê-la que quase chamou por ela como fazia quando fingia ser Robert. Quando Tal o focou, ela perguntou se era ele quem estava fazendo a respiração de Ti que ela havia sentido. Ela jurou que era igual a de Robert e disse que a tinha seguido na esperança de encontrá-lo, mas tudo o que conseguia ver era alguém que se parecia com ele. Felizmente, ela parou sua investigação porque sentiu um lobo atrás dela, mas Silfa rapidamente cuidou disso com um único golpe. Após isso, ela agradeceu a Tal pela ajuda, mas a advertiu para manter distância de Lloyd e parar de causar distrações. Tal assegurou a Silfa que não era uma distração e lhe disse para não duvidar de suas habilidades. Ambas as mulheres então se encararam com olhares ameaçadores. Então Albert interveio e convidou Tal a acompanhá-los pelo restante da viagem. Naquela noite, depois de acamparem perto do lago, Lloyd disse a Grimm que não esperava que Tal sentisse seu Ti e o rastreasse como um cão de caça, mas disse que estava feliz por ela não o ter reconhecido. Ele então decidiu se esconder em sua tenda até que os monstros aparecessem para evitar Tal. No momento em que entrou, quase foi sufocado pelo sax extremamente macio de Silfa. Vou gozar. Quando ele conseguiu tirar a cabeça debaixo delas, perguntou por que ela estava se trocando em sua tenda. Silfa disse que era porque planejava passar a noite lá, pois era seu dever protegê-lo a todo custo. Lloyd apontou que havia cavaleiros estacionados ao redor do acampamento, mas ela disse que se algo acontecesse, a prioridade dele seria proteger Albert e não ele. Lloyd tentou convencê-la de que ficaria bem sozinho, mas ela de repente envolveu as pernas em torno dele e o segurou no lugar enquanto lembrava que Tal estava por perto, assim como já havia dito que Tal era uma descarada que não podia ser confiada. Tal entrou na tenda. Quando viu Silfa montando e sufocando Lloyd que lutava, ela gritou para que saísse de cima dele. Em resposta ao pedido dela, Silfa lançou uma faca na cabeça dela, mas Tal a pegou antes que fizesse contato. Silfa então saiu da tenda segurando outra faca, e as duas garotas começaram a discutir enquanto Lloyd caminhava silenciosamente em direção a Albert, que o aconselhou a ter cuidado com as mulheres. No momento em que ele disse isso, Tal e Silfa se voltaram para a multidão de cavaleiros que se reuniram para assistir à briga delas. Depois que Silfa se vestiu, Tal explicou que havia vindo para a floresta porque lhe pediram para consertar o antigo santuário na colina. Silfa não perdeu tempo em dizer-lhe para seguir o seu caminho, mas Tal, irritada, disse-lhe para não dar ordens. Então Albert interveio. No momento em que ele pediu a Tal para ajudá-los a localizar o monstro que estavam caçando, o acampamento foi subitamente atacado por um urso-lobo. Enquanto lutavam contra o monstro, Albert atacou-o com um feitiço de bola de fogo muito poderoso, que o fritou completamente. No entanto, a criatura permaneceu em pé enquanto energia elétrica percorria seu corpo. De repente, eles foram cercados por outros ursolobos, e enquanto começaram a se perguntar o que estava acontecendo, ouviram uma voz perguntando por que tinham machucado um de seus lacaios. No momento seguinte, a cabeça de um demônio emergiu da boca do Beowulf traseiro médio, e ele se apresentou como Pazuzu. No entanto, seu rosto era tão horrendo que ele nasceu com o recorde mundial do Guinness, por sua feiura interuniversal. Ele então ordenou que os outros Beowulfs atacassem, e eles o fizeram. Então Albert e os outros começaram a cortar e fatiar. No entanto, todos os seus esforços foram em vão, porque assim que as criaturas eram cortadas, elas se regeneravam e se curavam. Enquanto Lloyd assistia à batalha, Grimm informou que Pazuzu tinha sido selado no santuário sobre a colina. Ele também lhe disse que Pazuzu estava controlando os monstros transformando sua mana. Ele disse que a mana transmutada era a razão pela qual os monstros conseguiam se regenerar cada vez que eram feridos. Grimm tinha acabado de dizer a Lloyd que, a menos que derrotassem Pazuzu, os monstros continuariam atacando, quando percebeu o olhar entusiasmado que Lloyd lhe estava dando. O paciente fugitivo de Arcan implorou que lhe ensinasse magia de transmutação, e mesmo que Grimm apontasse que estavam no meio de uma luta, Lloyd insistiu. Naquele momento, Pazuzu percebeu que Lloyd estava se escondendo atrás de alguns barris, então o chamou de patético e insignificante. Seu desrespeito óbvio por Lloyd deixou Silfa tão irritada que Tal pôde sentir sua aura ameaçadora, e isso a assustou. Silfa então se aproximou de Pazuzu, e o nojento perguntou se ela queria servi-lo, mas ela disse que estava mais interessada em mandá-lo de volta para o inferno. Pazuzu se gabou de sua mana infinita, dizendo que ela não poderia derrotá-lo, mas Silfa mandou ele calar a boca, pois não aguentava o cheiro do seu hálito putrefato de lixo. Irritado, Pazuzu tentou devorá-la, mas Silfa se moveu tão rapidamente que cortou todas as pernas do Beowulf antes que ele se movesse. Isso fez Pazuzu canalizar toda a sua mana no urso-lobo para curá-lo, e Albert percebeu que os outros lobos haviam parado de se mover. Eles também estavam regenerando lentamente, então Albert chamou Silfa e pediu para ela continuar ferindo o lobo de Pazuzu, pois era a única maneira de derrotarem os outros lobos. Enquanto isso, Grimm tinha mostrado com sucesso a Lloyd os fundamentos da transmutação de mana e ainda estava explicando quando Lloyd declarou que tinha pegado o jeito, o que surpreendeu Grimm. Lloyd conseguiu fazer sua mana tomar a forma de uma flor, dar uma cor e até adicionar um cheiro. No campo de batalha, Silfa continuava cortando o lobo de Pazuzu, e quando pegou emprestada uma espada de um dos cavaleiros, ela parou para admirar o trabalho de Lloyd nela. Isso fez Pazuzu dizer que queria saber o que havia de tão especial em Lloyd que ela queria protegê-lo tanto. Ele começou a chamá-lo de vários nomes, e ele correu em círculos ao redor de Silfa até devorá-la. O demônio estúpido acreditou que tinha conseguido o que o grande lobo mau não conseguiu fazer com a Chapeuzinho Vermelho, mas Silfa provou que não era jantar de ninguém.
ela usou sua espada para cortar o lobo ao meio, e quando emergiu dele, usou sua arte de lâmina dupla, dragões gêmeos ascendendo, para decapitar o lobo. Pazuzu gritou como um maníaco, mas Silpha não se deixou abalar e o apunhalou no olho antes de cortar o que restava do lobo. Quando Pazuzu caiu, ela disse que a única misericórdia que ele merecia era de sua lâmina, e prometeu-lhe uma despedida adequada, mas Pazuzu riu. De repente, a área foi envolvida por uma substância roxa, que fez todos desmaiarem assim que a inalaram. Tal não sucumbiu a ela, mas Silpha sentiu seus efeitos e caiu de joelhos enquanto Pazuzu se erguia e abria suas asas. Ele então, irritado, deu um tapa em Silpha, jogando-a no lago pelo que ela havia feito a ele e seus minions. Pazuzu disse a Silpha que o que eles tinham inalado era seu miasma, e todos que o inalavam sempre acabavam sob seu controle. Mesmo estando fraca e tossindo sangue, Silpha ainda conseguiu irritá-lo dizendo que ele ainda cheirava pior do que uma convenção de anime. Pazuzu tentou chutá-la, mas Tal bloqueou seu ataque e perguntou a Silpha se ela conseguia se levantar. Silpha disse que não precisava da ajuda dela, mas quando tentou se levantar, tossiu mais sangue e caiu na água. Pazuzu então perguntou a Tal como ela ainda estava de pé, mas ela ignorou a pergunta dele e tentou chutá-lo. Pazuzu simplesmente capturou seu pé e deu um soco em suas costas, fazendo-a inalar mais do seu miasma. Tal rapidamente cobriu o nariz e tentou controlar a respiração. Pazuzu então disse que ela era uma tola por não ter fugido quando teve a chance e como uma repugnante se ela quisesse se tornar dele. Tal respondeu dando uma cotovelada em seu rosto enquanto dizia que nunca estaria com alguém com um rosto tão feio que nem mesmo a mãe dele poderia amá-lo. Enquanto Pazuzu tentava se recuperar do golpe, ela canalizou sua energia e o atingiu com um pulso de trovão. Ao voltar ao chão, tentou controlar a respiração para contra-atacar, mas de repente se viu na boca de um urso-lobo, que a engoliu inteira. Pazuzu então agarrou Silpha inconsciente enquanto falava sobre como iria transformá-la em sua escrava. Enquanto ele fazia isso, Lloyd perguntou se ele também havia manipulado os Beowulfs da maneira como planejava fazer com Silpha. Pazuzu admitiu que matou os pais deles quando eram filhotes e usou seu miasma para substituir suas memórias para que fizessem sua vontade. Não foi até Lloyd dizer que ele era um sem coração que ele percebeu o que estava acontecendo. Ele imediatamente exigiu saber como Lloyd ainda estava de pé e se movendo dentro de sua miasma. Lloyd disse que não fazia ideia, e Pazuzu achou que ele estava sendo desrespeitoso. No entanto, quando ele percebe Green flutuando ao lado de Lloyd, ele o chama de uma desculpa pobre para um demônio e pergunta por que ele estava brincando de ovelhinha de Mary com Lloyd. Ele disse que a aparência atual de Green era uma vergonha para todos os demônios, e a única coisa que Green disse foi que esperava que ele queimasse no inferno quando Lloyd terminasse com ele. Pazuzu então ordenou que os ursolobos despedaçassem Grimm e Lloyd, mas Lloyd decidiu testar sua nova habilidade de transmutação de mana que aprendeu recentemente. Ele canalizou a quantidade certa de mana em suas mãos e depois a liberou enquanto os ursolobos se aproximavam. Imediatamente, a área ao redor deles se tornou um campo de flores, e os ursolobos recuperaram o controle de seus sentidos. Conforme os animais esfregavam seus corpos em Lloyd, ele pediu ao que engoliu Tal para cuspi-la, e ele o fez. Uma vez que ele confirmou que ela estava viva, ele a cobriu com seu manto, mas Pazuzu escolheu aquele momento para lembrá-los de que ainda estava por perto. Ele tentou retomar o controle dos lobos-ursos, mas eles o atacaram, já que finalmente se lembraram de que ele foi quem assassinou seus pais. Infelizmente, eles não eram páreo para ele, e ele os derrotou todos antes de dizer a Lloyd que, não importa o que ele fizesse, nunca o venceria. Pazuzu então tenta intimidar Lloyd, mostrando-lhe seu verdadeiro poder, mas percebe seu erro quando sente a mana de Lloyd. Lloyd tentou prender Pazuzu em uma barreira, mas ele começou a fugir por sua vida inútil, pois podia sentir o perigo. Eventualmente, Lloyd o prendeu dentro de uma barreira e começou a cantar os feitiços que desejava experimentar em Pazuzu para ver se ele morreria. Pazuzu correu ao redor da barreira como um hamster em uma roda, enquanto implorava a Lloyd para poupar sua vida, mas seus pedidos patéticos foram ignorados. Quando Lloyd terminou de entoar, ele liberou os feitiços na barreira e Pazuzu gritou de dor ao ser atingido pelos feitiços. 5 minutos depois, Pazuzu começou a se desintegrar em cinzas, então Lloyd removeu a barreira e correu até Albert ao notar que seu irmão tentava se levantar. Após a morte de Pazuzu, Grimm engoliu o que restou dele, e isso o fortaleceu. Enquanto isso, Lloyd disse a Albert e aos outros que um feiticeiro chamado Robert os havia salvado. Ninguém suspeitou dele. Quando voltaram ao reino, relataram ao rei e contaram-lhe tudo o que aconteceu no lago. O rei então perguntou onde estavam Robert e Tal. Então Albert explicou que Robert partiu antes de recuperarem a consciência e Tal foi procurá-lo. O rei ficou desapontado por não ter conhecido Robert, mas Albert contou-lhe que Lloyd tinha contribuído mais durante a viagem. Ele disse que se eles não tivessem as espadas que ele encantou, não teriam tido chance contra os lobos-lobo. Ele falou muito bem de Lloyd e até sugeriu que o rei permitisse que Lloyd se tornasse um concorrente ao trono. O rei ouviu atentamente e depois perguntou a Lloyd se ele estaria interessado em disputar o trono com seus irmãos. Lloyd disse que não, e então saiu para o jardim para brincar com Grimm e o lobos-lobo que o seguiu até em casa. Quando Silpha se aproximou deles, ele rapidamente escondeu Grimm, e então disse a ela que tinha nomeado o lobo de Shiro, e disse que queria ensinar várias coisas a ele. Alguns dias depois, Lloyd e Silpha visitaram a irmã de Lloyd, Princesa Elise, para perguntar como ele poderia treinar Shiro.
Elise era a mistura perfeita de Rapunzel e Branca de Neve, pois vivia em uma torre com diferentes animais. Quando chegaram lá, Elise surpreendeu a todos ao recebê-lo com um beijo. E quando sua empregada, Eris, a repreendeu por isso, ela disse que não podia evitar porque ele parecia fofo. Ela então perguntou a Lloyd por que ele tinha vindo, mas assim que viu Shiro, se distraiu. Enquanto Elise brincava com Shiro, Lloyd bebia um pouco de chá, e Silpha tentava convencê-lo a ir embora. Ela apontou que Elise era muito tola para entender como a mana funcionava e disse que não tinha certeza se ela seria de alguma ajuda para eles. Lloyd pediu a Silpha para dar um descanso à pobre garota, e então pediu a Elise que mostrasse um dos monstros que ela tinha. Elise disse a eles que já estava lá, e foi quando Lloyd e Silpha notaram uma criatura parada atrás deles. Quando ele foi até Elise, ela contou que era um Fenrir menor chamado Liru. Lloyd ficou impressionado com a habilidade dela de se mover sem que ele percebesse, mas a parte mais intrigante foi que ele não ouviu Elise dar um comando. Isso o fez se perguntar como Elise havia feito Liru se aproximar sorrateiramente e pegar a faixa de cabelo de Silpha sem que ela percebesse. Imediatamente, ele implorou a Elise que lhe ensinasse como ela havia feito isso, porque ele também desejava dar comandos a Shiro. Elise disse a ele que o segredo para se comunicar com os animais era o amor, fazendo com que eles olhassem para ela como se faltassem alguns parafusos em uma camisa de força. Elise explicou que com amor, qualquer um pode aprender a entender os animais. E Silpha disse a Lloyd que seria melhor se eles saíssem antes que Elise o infectasse com sua estupidez. Eris apontou que Elise conseguia se comunicar com animais desde criança, então era compreensível que ela não soubesse como isso funcionava. Elise insistiu que estava certa e até demonstrou, mandando alguns dos animais roubarem a roupa íntima de Silpha e Eris. As garotas gritaram enquanto os animais invadiam sua privacidade, e Silpha implorou a Lloyd que voltasse com ela. No entanto, Lloyd não respondeu, e quando ela o ouviu dizer que entendia o que Elise queria dizer, ela começou a imaginar coisas. Em sua imaginação, Lloyd a abraçava feliz e pedia que ela o ensinasse tudo sobre o amor. No entanto, na realidade, Lloyd associou amor ao mana. Ele disse que a razão pela qual Elise conseguia controlar o animal era porque ela compartilhava sua vontade com eles. Ele tinha notado o mana fluindo da cabeça dela para os animais quando os fez agarrar Eris e Silpha. Lloyd então decidiu tentar, criando imagens mentais do que queria que Shiro fizesse e as enviou usando mana. Imediatamente, Shiro as recebeu. Ele executou os comandos perfeitamente, e Lloyd ficou muito satisfeito com seu sucesso. Eris comentou que ele era realmente talentoso, mas Elise começou a fazer beicinho e insistiu que não tinha nada a ver com mana. Lloyd disse a ela que sua teoria do amor não estava errada, porque se ela não amasse os animais, nunca teria sido capaz de se comunicar com eles, o que a deixou feliz. Mais tarde, enquanto Lloyd e Silpha voltavam, encontraram Albert, que pediu a Lloyd para acompanhá-lo a algum lugar. Silpha argumentou que Lloyd tinha treino, mas Albert disse a ela para parar de se agarrar a Lloyd como uma waifu obcecada. Lloyd teve que intervir entre os dois para reduzir a tensão e perguntou a Albert por que ele queria que ele o seguisse. Albert disse que queria apresentá-lo a alguém, e quando Lloyd perguntou quem era, Albert apontou para a pessoa que havia se juntado ao grupo. Ele apresentou o garoto como Dion, o quarto príncipe do reino, depois que os três foram à oficina de Dion para conversar. Dion pediu a Lloyd que provasse a ele que havia encantado a espada de Albert. Dion então entregou uma espada e alguma essência de mana para Lloyd e sentou-se novamente com Albert para ver Lloyd trabalhar. Dion tinha certeza de que Lloyd falharia, mas quando Lloyd mostrou-lhe o trabalho terminado, ele ficou chocado. No entanto, ele concordou que era uma obra-prima. Ele pegou Lloyd e pediu-lhe que o ajudasse a criar a espada encantada definitiva. Lloyd só concordou porque ele estava empolgado com o processo de criar tal obra-prima. Quando começaram a trabalhar, Lloyd perguntou a Dion que tipo de feitiço ele queria nas espadas, e Dion disse fogo, então Lloyd sugeriu um. Dion lhe disse que seria impossível usar o feitiço que ele sugeriu porque a fórmula de lançamento do feitiço tinha 14 partes, enquanto uma espada encantada só tinha espaço para 5. Então Lloyd disse que iria comprimir a fórmula em 2 partes. Quando ele terminou, aplicou-o ao aço quente, mas ele quebrou em pedaços quase imediatamente, e Lloyd assumiu que era porque o feitiço tinha sido demais. Eles tentaram mais algumas vezes e até conseguiram a ajuda de Silpha, mas a cada vez o resultado era o mesmo até que Grim apontou para Lloyd que a essência de mana era o problema. Lloyd então purificou e descobriu que faltava hematita, que era o ingrediente principal de que precisavam para acertar as espadas. Quando Lloyd perguntou a Dion se ele tinha alguma, e ele disse que não, Lloyd começou a formular um plano para sair do castelo para conseguir um pouco de uma masmorra. No entanto, ele ficou surpreso quando Silpha sugeriu que fossem caçar monstros em uma masmorra. Ela explicou que tinha falado com o rei sobre ampliar os horizontes dele, e o rei concordou em deixá-la levá-lo para fora do castelo de tempos em tempos para treinar. No dia seguinte, Silpha levou Lloyd ao Adventurers Guild para se registrar como aventureiro, e depois que ele preencheu os documentos necessários, pediram que ele colocasse a mão em uma esfera de cristal. Isso era para que pudessem medir suas habilidades e determinar que classificação ele teria como aventureiro iniciante. Lloyd sabia que a bola de cristal explodiria assim que ele colocasse as mãos nela, então ele se certificou de comprimir sua mana antes de tocá-la. Mesmo depois de fazer isso, a leitura de magia dele foi A, e a recepcionista disse que isso o tornava o aventureiro mais promissor desde o Silver Blader. Alguns idiotas desocupados ouviram o que ela disse, e mandaram ela nunca comparar um fraco como Lloyd com o Silver Blader. Silpha ignorou as reclamações indesejadas deles, e pediu à recepcionista para dar a eles qualquer requisição de masmorra disponível. A
A recepcionista disse a ela que só davam pedidos de masmorra para um grupo com pelo menos um aventureiro de classificação B. Depois de ouvir isso, Silpha pediu para ser re-registrada como aventureira, mas a recepcionista disse que isso a rebaixaria para a classificação C. Nesse momento, Lord Smeagol, o careca, tocou o ombro de Silpha e a convidou para deixar Lloyd e ir em um encontro na masmorra com ele. Em resposta ao convite dele, Silpha cortou seu bigode e a recepcionista disse que Silpha estava fora do alcance dele. Quando mencionou que Silpha era a Silverbalda, os homens enlouqueceram e começaram a gritar como se estivessem em um show da Rihanna. No momento seguinte, Tal chegou e se ofereceu para se juntar à equipe de Silpha com Lloyd, mas Silpha pegou na mão de Lloyd e começou a ir embora. Tal disse a ela para não ser teimosa, e afirmou que ela estava em posição de ajudar, pois tinha subido de nível e agora era uma aventureira de nível A. Quando ela aceitou ajudar, eles foram para a masmorra e depois de derrotar os monstros, encontraram o baú do tesouro. Logo após retornarem da masmorra, Lloyd e Dion começaram a trabalhar e conseguiram produzir uma espada encantada que apelidaram de The Lord. Dion foi o primeiro a testá-la e ficou muito chocado ao testemunhar o incrível poder que ela possuía. Algumas noites depois, Lloyd tinha acabado de se deitar quando sentiu alguém se esgueirando pelo jardim. O indivíduo encapuzado tentava escapar quando Lloyd pousou na fonte e os cumprimentou, o que fez a pessoa entrar em pânico. Eles tentaram escapar, mas foram impedidos pela barreira que Lloyd ergueu assim que pousou ali. Lloyd então perguntou à pessoa por que estavam espreitando pelo castelo, mas a pessoa tirou o manto, revelando que era uma garota. Ela pediu desculpas a Lloyd pelo que estava prestes a fazer, e antes que ele percebesse, estava cercado por um cheiro doce. Ele também começou a sentir dormência, e foi quando percebeu que estava inalando veneno. Ele tentou se curar com magia purificadora, mas a garota disse que era inútil, pois não havia nada que pudesse purificar o veneno dela. Isso o fez perceber que o veneno estava sendo circulado através do mana dela. Ele tinha ouvido histórias de que um grupo de indivíduos especiais, conhecidos como os Blighted, nasciam com habilidades únicas, e a garota à sua frente era uma deles. A garota confirmou isso e se apresentou como Wren, a mariposa envenenada. Depois rompeu a barreira e foi embora. Lloyd ficou impressionado com a facilidade com que ela quebrou a barreira e ocultou sua presença, mas Grimm disse a ele que não era hora para isso. Ele o lembrou de que havia sido envenenado, mas Lloyd garantiu a ele que estava bem, já que estava usando seu Ki para se curar no momento em que o feitiço de purificação falhou. Grimm então perguntou por que ele não tinha ido atrás de Wren, e Lloyd disse que a deixou ir para que ela pudesse levá-lo ao esconderijo dela. Ele acreditava que Wren fazia parte de um grupo chamado Guilda dos Assassinos, porque Silpha lhe havia dito que todos os membros do grupo tinham habilidades únicas, assim como Wren. Quando ele terminou de se vestir e de limpar os pedaços quebrados de sua barreira, usou detecção espectral para localizar Wren. Logo depois que ele saiu, Silpha e Shiro vieram correndo para o jardim, mas não faziam ideia de onde ele tinha ido. Enquanto isso, Wren tinha voltado para o esconderijo dos assassinos, e Galilea, um de seus amigos, a repreendeu por deixar Lloyd vivo. Wren disse a ele que não tinha visto necessidade de ferir Lloyd, então começaram a discutir até que Talia disse a eles que tinham um visitante. Já que ele já havia sido descoberto, Lloyd se revelou, e Wren ficou chocada ao vê-lo com muita saúde. Galilea foi a primeira a reconhecer Lloyd como o sétimo príncipe, e enquanto todos estavam de frente para ele, Galilea disse que eles tinham que se livrar dele. Babylon foi o primeiro a atacar, e mesmo que suas habilidades o fizessem ser um senhor fantástico de baixo orçamento, ele deu o seu melhor. Lloyd desviou facilmente dos ataques, mas ficou impressionado com o quanto Babylon conseguia dobrar seu corpo. A próxima pessoa a atacar Lloyd foi Chrome, que usou sua habilidade para forçar Lloyd ao chão apenas dizendo as palavras. Simplificando, a habilidade dele era muito semelhante ao discurso de Togaskir, e enquanto Lloyd permanecia no chão, Galilea tentou atacar. Lloyd usou um feitiço para se erguer do chão justo quando o punho de Galilea atingiu o chão e o quebrou em pedaços. No entanto, ele não conseguiu evitar ficar coberto pelos fluidos pegajosos de Galilea. E não é o tipo de fluido que vocês estão pensando, seus pervertidos cultos. Era mais ou menos como teias de aranha que fluíam através de seu mana. Lloyd teve que abandonar suas roupas para conseguir escapar da situação pegajosa. E enquanto flutuava pelo ar, Talia o atacou. Ele bloqueou facilmente o ataque dela, usando um pedaço de pano que havia fortalecido para agir como uma lâmina improvisada. Quando ele continuou desviando dos ataques dela, Talia perfurou sua coxa, e quase imediatamente o ferimento apareceu na coxa dele também. Ela então explicou que sua habilidade permitia compartilhar seus ferimentos com qualquer pessoa que conseguisse ver. E acredite ou não, o lunático pirado, também conhecido como Lloyd, sorriu alegremente. Quando Talia tentou atacá-lo novamente, ele bloqueou e evitou seus ataques, então ela recuou e foi ficar com seus amigos. Em seguida, pediram-lhe que se rendesse, mas Lloyd riu e curou suas feridas, o que por sua vez curou Talia. Ela ficou surpresa com isso, mas Lloyd achou fascinante e perguntou se ele se machucaria se fosse ele a feri-la. Ele transformou as tiras de tecido em suas mãos em lâminas, e então começou a atacá-los. O grupo tentou se defender, mas ele não lhes deu chance e os derrubou um por um. Ele fez Crow empurrar Galilea em direção a Talia, então Galilea tentou ir atrás dele, mas, como suas teias tinham grudado em Talia, suas roupas saíram assim que ele se moveu. No entanto, isso não impediu Lloyd de atacá-la, e quando ele a jogou contra uma parede, ele sentiu a mesma dor que ela sentiu, mas ao contrário dela, ele a adorou. Galilea tentou segurá-lo, mas Lloyd escapou de seu controle e o lançou contra uma parede. E enquanto Wren o observava sorrir, ela comentou sobre como ele era louco. Isso chamou a atenção dele para ela, então ele pediu que ela tentasse atacá-la. Mas Galilea interveio e disse que se ele lutasse com Ren, todos morreriam. Foi então que ele percebeu que ela tinha sido a única a não lutar, e Galilea disse que era porque ela não conseguia controlar seus poderes.
dado que nenhum deles conseguia, mas os poderes de Ren eram piores que os dos outros, então ela fez o melhor para mantê-los contidos. Enquanto Galileia falava sobre suas dores, ele avançou furiosamente contra Lloyd, mas Lloyd saiu do caminho. Quando Galileia percebeu o que estava acontecendo, já era tarde demais, e Lloyd o atingiu com um feitiço eletrizante. Ren gritou de raiva e avançou contra Lloyd, mas ele levantou uma barreira que impediu que seus socos o alcançassem. A cada soco, seu veneno circulava, e Lloyd a avisou sobre isso, mas ela estava muito zangada para se importar. Só quando Galileia falou com ela e revelou que o que quer que Lloyd tivesse feito a ele de alguma forma tinha colocado seus poderes sob controle, ela parou. Todos ficaram surpresos, e Lloyd explicou que havia gravado um feitiço que impedia que seu mana escapasse do corpo, nas costas dele. Galileia começou a chorar de alegria, e Lloyd foi em frente para fazer o mesmo que fizera com ele aos outros. Eles estavam todos tão gratos que Talia fez roupas novas para ele, já que a teia de Galileia arruinou as antigas. Eles até fizeram um jantar de comemoração e insistiram em contar a Lloyd a história de como se tornaram membros da Guilda dos Assassinos. Lloyd não estava interessado, mas quando ouviu que a líder deles, Jade, podia se teleportar para qualquer lugar do mundo, ele decidiu ouvir. Galileia disse que Jade havia voltado para casa um dia e informou que eles aceitariam trabalhos que a Guilda dos Aventureiros rejeitou, mesmo que fossem duvidosos. Jade acreditava que poderiam fazer um nome para si mesmos dessa forma, e um dia as pessoas reconheceriam suas habilidades. Com o passar dos anos, eles se tornaram conhecidos como a Guilda dos Assassinos, e um dia Jade recebeu a notícia de que o Senhor de Lodost estava se preparando para a guerra. Jade partiu imediatamente para lidar com a situação, e essa foi a última vez que o viram. Enquanto Galileia falava, uma carta de Jade apareceu de repente na mesa ao lado de Lloyd. Quando Silpha chegou ao esconderijo, Lloyd e os outros já tinham ido. Silpha encontrou a nota que Lloyd tinha deixado para trás, então ela levou para Albert, e os dois concluíram que Lloyd tinha sido sequestrado. Imediatamente, Albert declarou guerra com Lodost, mas Diana apontou que Lloyd não era o tipo de pessoa que poderia ser sequestrada. Albert viu que o que Diana disse fazia sentido, então ele relaxou um pouco, mas quando Silpha mostrou as roupas grudadas de Lloyd, ele enlouqueceu. Poucos minutos antes de Silpha chegar ao esconderijo, Galileia tinha lido a carta de Jade em voz alta, e descobriu que Jade tinha derrubado o antigo senhor de Lodost. Como ele era o novo senhor, ele tinha parado toda a preparação para a guerra e agora estava convidando seus amigos para se juntarem a ele lá. Os assassinos ficaram muito felizes ao saber que seu líder estava vivo e bem, então tentaram ir até ele imediatamente. Ren havia pedido a Lloyd para acompanhá-los, porque queria que ele ajudasse Jade da mesma forma que os ajudou. Antes de aceitar o convite dela, Lloyd destacou que a carta de Jade havia sido teletransportada para lá, o que significava que Jade tinha controle de seus poderes. Isso fez com que os outros questionassem se as intenções de Jade eram puras, mas Ren o defendeu, dizendo que tinha que haver uma explicação lógica. Lloyd então garantiu a ela que, independentemente do que suspeitasse, ele ainda iria com eles, pois estava curioso sobre os poderes de Jade. No presente, Lloyd pousou em algum lugar não muito longe de Lodost para que os outros pudessem recuperar o fôlego, e Ren insistiu em ir buscar comida na floresta. Os amigos dela explicaram a Lloyd que o veneno de Ren tinha sido responsável pela morte dos pais dela, então ela cresceu na floresta sozinha até Jade encontrá-la. Quando ele a trouxe para casa pela primeira vez, ela estava enrolada como uma lagarta e agindo como um animal selvagem, mas Jade estava tão feliz por tê-la encontrado. Ele contou aos outros sobre o poder dela, e a primeira coisa que disseram a ele foi para levá-la de volta. Mas ele se recusou. Ele conseguiu convencer eles a deixá-la ficar, então eles deixaram. Galileia se tornou sua tutora. Crow e Talia desenharam suas roupas, e Jade criou um feitiço para neutralizar o mana tóxico dela. O feitiço foi inscrito no manto dela, e depois que o colocaram nela, Jade deu-lhe um prendedor de cabelo. Receber esses presentes fez Ren chorar de alegria, e desde então ela via Ren como seu irmão mais velho. No presente, o jantar gourmet de Ren estava pronto, mas seus amigos disseram que parecia vômito e lixo misturados. Eles imploraram para Crow usar seu discurso amaldiçoado para transformar a comida em algo mais agradável, mas Ren o nocauteou com um único soco. Lloyd foi o primeiro a experimentar a comida, chocando a todos, mas quando ele disse que o sabor estava bom, todos comeram. Ren ficou muito feliz e esperava que quando encontrassem Jade, ele também apreciasse sua culinária. Quando começaram a se dirigir para Lodost um pouco depois da refeição, Galileia carregava Lloyd nas costas porque ele estava profundamente adormecido. Antes de chegarem, Ren sugeriu que deixassem Lloyd para trás e fossem explorar a área para ver se era realmente uma armadilha. Os outros acharam que era uma boa ideia e pediram para Grimm ficar para cuidar de Lloyd. Mas ele recusou, insistindo que Lloyd ficaria bem. Quando chegaram ao castelo, viram que estavam sendo feitas preparações para uma festa, e Grimm confirmou que não conseguia sentir nenhuma agressão vinda das pessoas. Enquanto discutiam se era uma boa ideia voltar e buscar Lloyd, foram abordados por Humpty Dumpty. Ele perguntou se eles eram amigos de Jade, e quando disseram que sim, anunciou a presença deles a todos. Os membros foram oferecidos assentos, e quando Jade finalmente apareceu, eles assistiram enquanto usava seus poderes de teletransporte para trocar de roupa. Galileia perguntou como ele conseguiu fazer isso, e Jade confirmou que tinha aprendido a controlá-lo, então seus amigos começaram a chorar. Como tudo parecia bem, Grimm decidiu ir buscar Lloyd, mas antes que pudesse ir longe, Jade e todos os cidadãos de Lodost mudaram. Jade então usou o discurso amaldiçoado de Crow para prender seu amigo no chão enquanto se dirigia à multidão. Grimm tentou salvá-los atacando Jade, mas Jade de repente apareceu ao lado dele e o mandou voando com um chute poderoso. Grimm caiu ao lado de Lloyd que estava dormindo, e quando Lloyd acordou, Grimm lhe disse que algo terrível havia acontecido no castelo.
Enquanto isso, Ren tentou fazer Jade explicar por que ele os estava tratando daquela maneira, então ele explicou que todos ao redor não eram mais humanos. Seus corpos há muito tinham sido possuídos por demônios que ele trouxera do submundo. Ele disse que a razão pela qual ele veio para o reino humano era porque queria o corpo e as habilidades de Jade. Foi então que ele revelou que não era Jade, mas um demônio chamado Gazam. Então Ren exigiu saber onde estava o verdadeiro Jade. Gazam chutou por ser rude e revelou que Jade estava morto. Ele lhes contou que levou meses para quebrar a mente de Jade, e mesmo estando à beira da morte, Jade implorou para que ele não machucasse seus amigos. No entanto, ele sabia que suas súplicas seriam ignoradas, então decidiu tirar a própria vida, mas Gazam o curou. Eventualmente, Jade morreu porque não aguentava mais o esforço mental, então Gazam conseguiu ter controle total de seu corpo e poderes. Ele disse que os demônios reunidos fariam o mesmo com eles, e quando os demônios começaram a implorar que Gazam deixasse eles terem seus corpos, ele pegou Ren. No entanto, quando ele avistou o feitiço que Lloyd havia colocado em seu corpo, exigiu saber quem o havia colocado. Ren se recusou a dizer, então ele tentou forçar o nome dela usando sua fala amaldiçoada. Ainda assim, Ren lutou contra ele e até mordeu a língua para não trair seu amigo. Enquanto Gazam tentava fazê-la falar, o corpo dela, junto com os de seus amigos, foi subitamente cercado por ursos.